Oi, bom dia, como vai? Hoje é dia 26 de janeiro, segunda-feira, e hoje o episódio é sobre quem consegue guardar energia e quem não consegue fabricar chip. Vamos entender. De um lado, o Brasil se preparando para um boom de baterias gigantes no sistema elétrico, e a China já aquecendo para ser protagonista nessa história. E do outro, a Intel está tropeçando justamente onde sempre foi forte, na fábrica. Em comum, as duas histórias, elas mostram a mesma coisa, não basta ter tecnologia, promessa ou demanda. No mundo real, quem manda é a execução. Enquanto o Brasil tenta aprender a estocar energia limpa para não jogar dinheiro fora, a Intel lembra o mercado que, na indústria, errar na produção custa caro e rápido. Então é sobre isso que a gente fala hoje, episódio bem interessante. Se você não é inscrito no nosso podcast, é só se inscrever para ficar atualizado diariamente do que acontece no Brasil e no mundo. Então, bora começar falando de Brasil. Olha, o país vai fazer em abril um leilão inédito no setor elétrico. E não é leilão de usina, de linha de transmissão, é leilão de baterias gigantes. Sim, baterias enormes. A ideia é contratar baterias conectadas ao sistema elétrico, o que o setor chama de Grid Scale Batteries. Em bom português, é baterias industriais que ajudam a equilibrar a rede de energia. E quem que deve brigar forte nesse leilão? Claro, empresas chinesas. Possivelmente disputando espaço com nomes como Tesla, a do Elon Musk, e Petrobras. Não é pouca coisa, tá? Entre 2007 e 2024, quase metade de todo o investimento chinês do Brasil foi no setor de energia. A gente está falando de 35 bilhões de dólares. Energia, virou o grande cartão de visitas da China por aqui. Mas aí você pode estar se perguntando agora, por que o Brasil quer essas baterias agora? Olha, porque tem um problema bom acontecendo, e rápido, energia solar e eólica. O mundo inteiro está instalando painéis solares e turbinas de vento, e o Brasil entrou forte nessa onda também. Só que energia solar e eólica tem um detalhe importante, elas são intermitentes. O que isso quer dizer? Dependem do sol aparecer e do vento soprar. Não dá para ligar e desligar como uma hidrelétrica, né? Então aí surge um termo que parece complicado, mas é simples. Curtailment. Curtailment é quando o sistema manda uma usina desligar, mesmo ela sendo limpa e barata, porque não tem ninguém para consumir aquela energia naquele momento. É tipo fazer comida demais e ter que jogar fora porque não cabe na geladeira. Ninguém quer fazer isso. Para você ter uma ideia, em 2025 o Brasil perdeu em média 26% da energia solar, 19% da energia eólica. E tudo isso, simplesmente desligado. O prejuízo estimado é de 7 bilhões de reais em um ano. É bastante coisa. E é aqui que entram essas bateriazinhas, que não são zinhas, são enormes. Elas funcionam como uma poupança de energia, vamos chamar assim. Quando sobra na eletricidade barata, a bateria vai lá e guarda. Quando a demanda sobe, à noite, por exemplo, ela devolve essa energia ao sistema. Outros países da América Latina já estão nessa fase. O Chile saiu na frente e planeja uma grande expansão de baterias nos próximos anos. A Argentina fez seu primeiro leilão de armazenamento no ano passado. E o México anunciou mais de 2 gigawatts em projetos no plano de 5 anos. Aqui no Brasil, o governo espera contratar 2 gigawatts nesse leilão. E segundo a Bloomberg NF, o país pode chegar a 1,3 gigawatts por ano em novas baterias até 2030. Agora, por que os chineses largam na frente nessa história? Bom, segundo especialistas, eles têm 3 vantagens claras. Dominam a produção mundial de baterias, investem pesado em energia renovável e, claro, já enfrentaram na prática o desafio de integrar baterias às redes elétricas. Ou seja, já erraram, já aprenderam e agora vendem a solução. Além disso, muitas empresas chinesas já operam no Brasil e conhecem o mercado elétrico local. Isso, claro, facilita bastante essa história. Mas o jogo não é só deles, tá? Durante a consulta pública do leilão, apareceram nomes como Tesla, Petrobras e Axia Energia. E aqui vale explicar um ponto importante. Nem todo mundo que participa do leilão vai fabricar bateria. Algumas empresas vão atuar como integradoras de sistemas, juntando bateria, software, controle e operação. Outras vão fornecer equipamento e se associar a quem toca o projeto. Mesmo assim, o consenso no setor é que os equipamentos devem ser majoritariamente chineses, independentemente de quem ganha o contrato. O motivo para isso
É simples, a China controla praticamente toda a cadeia produtiva, da célula da bateria até os insumos usados para fabricar essas células. E um dos nomes mais conhecidos nessa história é Huawei, sim, a mesma das antenas, dos celulares e equipamentos de telecomunicação. Nos últimos anos, a empresa virou uma gigante também no setor de energia. Ela fornece inversores solares, sistemas de armazenamento e infraestrutura de recarga para veículos elétricos em vários países da América Latina. Inclusive, no ano passado, uma consultoria colocou a Huawei como líder global em inversores solares, que é uma peça bem importante aí de qualquer usina solar. No Brasil, a empresa já deixou claro, não é só comprar bateria e mandar entregar. É preciso adaptar, integrar o sistema elétrico e, claro, cumprir regras locais. E bom, saiba que a empresa, a Huawei, já tem se aproximado do governo brasileiro, participando de debates regulatórios e até recebendo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lá na China para apresentar seus sistemas. E ela não está sozinha. Outras gigantes chinesas, como State Power Investment, a China Energy Engineering e China Three Gorges, também demonstraram interesse nesse leilão. Aliás, o próprio ministro Alexandre Silveira passou a semana na China conversando com empresas do setor. Segundo ele, essa relação com a China é estratégica para o futuro da energia aqui no Brasil. Claro que existe uma discussão global sobre risco de segurança em equipamentos chineses, especialmente em países ocidentais. Mas, segundo analistas, o Brasil não demonstra o mesmo nível de desconfiança. E, independentemente de quem venceu o leilão, uma coisa parece certa. Quando o assunto é bateria para o sistema elétrico brasileiro, a China vai estar ali dentro de alguma forma ou de outra. No fim das contas, o leilão de abril não é sobre bateria por si só. É sobre o Brasil aprender a guardar melhor a energia limpa que já produz e decidir com quem vai dividir esse cofre elétrico do futuro. E bora falar agora da Intel. Sabe a Intel, aquela empresa que, se você olhar do lado do seu mousepad do notebook, provavelmente vai ter um adesivinho? Essa é a minha referência de Intel. Desculpa, mas é isso que me vem à cabeça. O que aconteceu com a empresa agora? Bom, ela acordou na semana passada com aquele susto que todo investidor odeia. As ações da empresa caíram cerca de 13% antes mesmo da bolsa abrir. O motivo para isso? Olha, o novo CEO da Intel, Lip Buntan, foi, digamos assim, honesto demais. Ele apresentou uma previsão fraca para o começo do ano e basicamente disse: olha, vai demorar para arrumar a casa e a fábrica não está funcionando como deveria. Traduzindo aqui para uma linguagem mais acessível, o problema da Intel hoje não é vender chip, é conseguir fabricar chip direito. Vamos por parte. A Intel é a maior fabricante de processadores para computadores pessoais do mundo, mas ela está sofrendo com algo chamado baixo yield de produção. Yield é um termo técnico que significa qual a porcentagem de chips que saem da fábrica realmente funcionando. Se o yield é baixo, muita coisa dá errado no meio do caminho. É como fazer um bolo gigante e metade queimar no forno. E eu sei que eu já fiz uma analogia com comida no episódio de hoje, mas eu acho que eu tô com fome. Resultado: menos chips bons, mais dificuldade para entregar pedidos. E claro, mais frustração no mercado. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre, a Intel diz que deve faturar entre 11,7 e 12,7 bilhões de dólares. O problema é que Wall Street esperava mais dinheiro. E, em vez de lucro, a empresa projeta empatar, enquanto os analistas esperavam algum ganho ali. Na teleconferência com investidores, o CEO tentou baixar a bola. Ele disse: estamos numa jornada de vários anos. Ou seja, não é uma virada rápida, é obra longa. É igual fazer reforma em casa. Isso azedou o humor do mercado. As ações chegaram a bater 46,51 dólares. Isso depois de terem fechado em 54,32 centavos no dia anterior. E isso depois de uma alta impressionante de mais de 150% nos últimos 12 meses. Ou seja, tinha muita expectativa embutida nesse preço. Segundo o próprio CEO, a demanda pelos chips está até forte, mas a Intel gastou quase todo o estoque no fim do ano passado e agora precisa de tempo para produzir mais. O diretor financeiro explicou que não vai ter oferta nova relevante, especialmente de chips para servidores, que são os mais lucrativos, isso até o fim do primeiro trimestre. E caso você não saiba, fabricar chip não é igual fritar pastel, e é a terceira analogia de comida, eu preciso almoçar. Isso leva meses. Outro dilema curioso, tá? Mesmo com alta demanda por chips de servidores, a Intel não pode simplesmente abandonar os chips de PC, porque se fizer isso, prejudica os próprios clientes tradicionais, né? Ninguém quer isso. Além disso, o CEO alertou para outro risco. O aumento do preço de chips de memória pode deixar notebooks mais caros.
Isso costuma esfriar a demanda. E tudo isso acaba sendo um balde de água fria porque a Intel vinha surfando uma onda de otimismo. Investidores estavam apostando forte que novos produtos e novos investimentos, inclusive do governo americano, na Nvidia e do SoftBank, ajudariam a empresa a virar o jogo. Inclusive, até o presidente Donald Trump chegou a comemorar a alta das ações depois de articular incentivos federais para a empresa. Mas aí, como tudo na vida, veio o choque de realidade. Como resumiu um analista, abre aspas, todo mundo achava que a Intel estava virando a esquina. Ouvir que a produção ainda é um problema não é um bom começo, fecha aspas. Nos números mais recentes, a empresa até superou expectativas no quarto trimestre. Ela faturou 13,7 bilhões de dólares, lucrou 15 centavos por ação, acima do esperado, mas tem um dado que assusta, a margem de lucro. Hoje, a margem bruta da Intel está em torno de 38% e deve cair para 34,5%. No auge da empresa, para você ter uma ideia, esse número passava fácil ali de 60%. O próprio diretor financeiro admitiu, isso não é aceitável. E como se não bastasse, a empresa corre contra rivais como a AMD e a Qualcomm numa nova corrida, a dos computadores com inteligência artificial embutida. A Intel lançou recentemente o chip Panther Lake e tenta se posicionar nesse novo ciclo. Mas como o próprio CEO resumiu, o problema agora é execução. Traduzindo, não falta ideia, não falta demanda, falta fazer funcionar no mundo real. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bom, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelos comentários que eu vi que vocês deixaram aqui, pela audiência mais uma vez, e a partir de amanhã, episódios especiais direto da Arábia Saudita, onde eu tô cobrindo o evento sobre mercado de trabalho. Mais novidades em breve, a gente se encontra. Tchau, tchau.